Ladies and gentlemen, at this very special event, let us now take a moment of silence in honor of Corey Comparatori. Momento de silêncio. Thank you very much, ladies and gentlemen. Muito obrigada, senhoras e senhores. Vê, portanto, integrantes das forças dos Estados Unidos. Agora há pouco, antes da chegada de Donald Trump, o novo secretário de gabinete do presidente norte-americano, ele organizou as ações executivas e apresentou o conjunto de ações executivas para o presidente assinar ainda durante o desfile. Portanto, deve haver assinatura daqui a pouco pelo presidente dos Estados Unidos de outros decretos. Alguns decretos foram assinados mais cedo e a previsão é que ele faça a assinatura, portanto, daqui a pouco. A gente vê aí imagens de integrantes da Academia de Nova York. This historic academy has been named a Junior Reserve Officer Training Corps, that's JROTC, and are marching with their cadet dress uniforms. A academia marcha com seus uniformes. Black Jack Pershing's gray uniform. Você acompanha, portanto, aí o desfile que sempre acontece nas ruas de Washington, D.C., na principal avenida Pensilvânia, que neste ano foi aí totalmente improvisado dentro de uma arena em função da situação climática no estado. Ontem nevou muito em Washington, D.C. e, portanto, houve essa organização para poder fazer o desfile dentro dessa arena, Capital One. Aí a gente observa integrantes e representantes de cada região, aí Palm Beach, na Flórida. Há pouco a gente viu de Nova York. Ao entrar no Arena Capital One agora há pouco, o presidente ele fez uma caminhada ali pelos apoiadores, pela multidão, cumprimentou ainda as pessoas ao longo do caminho. Ele parou para falar com alguns apoiadores, até mesmo apertando a mão de alguns. A família de Donald Trump, também do vice-presidente, incluindo todos os filhos, estão presentes aí na arena. A família que já estava aguardando, estava sentada. Vou chamar aqui para a conversa também a nossa Priscila Yazbek, que está de volta. Priscila, quais são os desafios agora para o Donald Trump conseguir implementar essas medidas que ele vai assinar daqui a pouco ainda? Lembrando que agora há pouco, assim que ele chegou, o secretário de gabinete de Donald Trump já estava organizando esses decretos, esses papéis. Oi, Leandro, boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham. Boa noite, né? Ainda boa tarde por aqui, boa noite para vocês. Conforme Donald Trump vai falando sobre suas medidas e também a sua equipe, análises vão trazendo algumas perspectivas de como ele vai conseguir implementá-las, quais delas ele vai implementar de fato e os obstáculos para ele conseguir realizar isso. E aí alguns dos obstáculos são o Congresso profundamente dividido, também processos judiciais que são vistos como inevitáveis por alguns especialistas, inclusive com a equipe de Donald Trump já nomeando alguns advogados, inclusive para o Departamento de Justiça, que são mais especializados em lidar com esses
esse tipo de litígio judicial e também líderes mundiais que têm visões antagônicas e também um mundo que está em meio a importantes conflitos. Então, esses são alguns dos desafios. E aí, o presidente eleito, ele já falou sobre alguns, agora o presidente já empossado falou sobre alguns desafios, entre eles, por exemplo, expandir o território dos Estados Unidos, coibir a imigração, aumentar a produção de combustíveis fósseis e também revogar regulamentações ambientais. A equipe de Trump diz que está mais preparada nesse mandato do que em 2017 a 2021 e dessa vez também Trump vai se beneficiar de uma Suprema Corte que é mais conservadora, lembrando que 1/3 dos seus 9 membros foram indicados por Trump. Mas, por outro lado, os especialistas também falam sobre alguns desafios. Vou falar sobre alguns deles em meio às principais propostas. Então, a proposta, por exemplo, de deportação de imigrantes ilegais. Essa é a área que está mais sujeita à resistência tanto de democratas quanto de organizações de direitos civis. E a equipe de Trump quer acabar com a cidadania por direito de solo, que é um dos pontos mais complexos para a equipe de Trump de fazer com que essa medida avance, porque muitos acadêmicos dizem que isso pode ferir a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Um outro plano também, que é o plano de deportação de imigrantes ilegais, que ele falou que deve deportar milhões de imigrantes ilegais, ele faria isso invocando uma lei de 1798, que foi uma lei criada durante um período de conflito, que prevê que esses imigrantes podem ser deportados em momentos em que o país está em tempos de guerra, para deportar, por exemplo, pessoas de países que são considerados inimigos. Isso daria poder ao governo para prender, deportar ou então restringir estrangeiros que não são cidadãos. Mas, para isso, o governo Trump precisaria, por exemplo, provar que esses imigrantes foram enviados por um governo estrangeiro. Tem também a questão do TikTok, que ele tem aquele prazo de 90 dias, também é algo que pode sofrer litígio. E para finalizar também, Leandro, tem também a questão da política externa, que ele falou que pretende acabar com a guerra na Ucrânia pretendia acabar com a guerra na Ucrânia em um dia e falou que faria isso, inclusive, antes de tomar posse, mas também especialistas dizem que esse é um objetivo muito complexo. Priscila, daqui a pouco eu volto com você, a gente vai precisar fazer agora um rápido intervalo, mas é muito rápido e daqui a pouco a gente volta com informações atualizadas, ao vivo, direto de Washington, D.C. Agora, 7h40, a gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do CNN Arena. E Donald Trump assiste agora ao desfile presidencial na Arena Capital One. A gente acompanha imagens ao vivo, portanto, cerca de 20 mil apoiadores do presidente estão no local. A Arena serviu de um ponto de concentração para o público depois que a cerimônia de posse foi transferida para dentro do Capitólio devido às condições climáticas de extremo frio. Geralmente, o desfile presidencial acontece na Avenida Pensilvânia, mas também foi transferido para dentro da arena por causa da situação climática lá em Washington, D.C. Juliana Lopes, a expectativa para a assinatura desses decretos aí, né? Já houve a nossa produção lá, conseguiu obter informação de que os papéis, e ele já foi avisado, já foram separados para poder ele assinar também documentos aí, após esse desfile. E chama bastante atenção, Leandro, o frio, né? Porque essa cerimônia também precisou ser modificada por conta do frio extremo que faz nos Estados Unidos nesse dia de posse de Donald Trump. Para a gente ter uma ideia, em 2017, na primeira posse, fazia 8 graus no momento das cerimônias todas ali nos Estados Unidos, que é o frio que é comum nessa época do ano em Washington. Mas o que nós estamos vivendo é cenários extremos, né, em relação ao frio, às chuvas, aos incêndios. Então, Donald Trump retorna à Casa Branca num questionamento do mundo inteiro em relação às mudanças climáticas. E nesse ponto há um ponto de bastante atenção em relação a quais medidas vão ser adotadas por Donald Trump. Ele que já veio, né, sinalizando aí a saída de alguns acordos que são importantes para que
os países sejam responsabilizados de alguma forma por essas mudanças climáticas. E isso chama a atenção do Brasil num momento muito especial, que é a realização da COP30, onde os países vão discutir quais são as responsabilidades, as medidas que precisam ser adotadas, o financiamento em relação a medidas de mudanças e de proteção ao meio ambiente. E quem retorna à Casa Branca nesse momento é um presidente que está colocando isso completamente fora da lista de prioridades, né? Inclusive dando alguns passos atrás em relação à proteção do meio ambiente. Então, é muito simbólico que Donald Trump retorne à Casa Branca com o país vivendo extremos em relação às mudanças climáticas hoje especialmente em relação a tempestades e ao frio extremo em Washington, nos Estados Unidos. Vitor Irajá, ontem ainda em discurso de improviso aí na Arena Capital One, em Washington, D.C., o presidente Donald Trump, ele afirmou que o mundo vive agora o efeito Donald Trump, né? E citou o cenário em relação à guerra entre Israel e o Hamas, né? Houve mais cedo a fala do próprio ex-presidente Joe Biden, afirmando que houve uma conversa por parte do governo dele e também interlocutores do governo, da equipe de Donald Trump, para poder tentar ajudar nesse cessar-fogo, no desfecho da guerra entre Israel e o Hamas. Agora há pouco, mais cedo, o próprio primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ele parabenizou o Donald Trump, disse que pretende fazer uma visita e visitá-lo, enfim. Mostrou diálogo, né, numa relação que já é normal nos Estados Unidos com Israel, né, tanto mais com o governo, por sinal, com a linha da equipe de Donald Trump do que com Joe Biden, né, mas mesmo assim, nos Estados Unidos tem uma tradição de uma boa relação com Israel. Mas agora há pouco, o presidente da Autoridade Palestina também felicitou aí, deu os parabéns a Donald Trump, né. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, parabenizou Donald Trump pela posse. Ele disse que a autoridade palestina está pronta para trabalhar com o Trump para alcançar a paz. Então, o que a gente percebe, e isso é lógico que cabe aos nossos analistas, né, fazendo essa análise, não a gente aqui, eu que sou âncora, muito menos os nossos colegas, os comentaristas para dar opinião e analistas que mais aos senhores, o que a gente percebe é que há um caminho aí para o Donald Trump conseguir muita coisa, já que ele conta com o apoio tanto de um lado quanto de outro, né? Em relação à Rússia, Vitor Irajá, vale destacar que houve diálogos ali logo no início, né? O próprio presidente Vladimir Putin, ele fez os cumprimentos a Donald Trump, né? Sobre a questão da crise, né, entre tudo que aconteceu. Vladimir Putin chegou a fazer elogios, afirmando que lá no atentado na Pensilvânia, durante a campanha eleitoral, ele disse que Donald Trump foi corajoso, se comportou como um homem que, ou seja, fez palavras positivas para o presidente dos Estados Unidos. E a gente cita isso, a Rússia, cita também a China, que o vice-presidente foi, né, para a posse, participou da posse, né? Houve ali uma relação, um diálogo entre os países, ou seja, a gente mostra que o cenário é positivo para Donald Trump, né? Ao menos é isso que ele tenta mostrar, né, Leandro, desde o tempo de campanha, e com essa perspectiva da paz pela guerra. Muitos analistas, né, de política internacional têm apontado exatamente essa possibilidade de que Trump consiga virar um mediador importante de conflitos internacionais, até por essa imprevisibilidade da sua própria personalidade. Donald Trump se mostra bastante apto nesse momento a um discurso mais agressivo, a um discurso mais populista e um discurso bastante centrado nesse nacionalismo e também nessa perspectiva de adotar políticas mais duras para resolver grandes conflitos mundiais como as guerras da Rússia e da Ucrânia e também o conflito entre o Hamas e Israel. Vale destacar, né, que
que Vladimir Putin se posicionou, inclusive mais cedo, dizendo estar aberto ao diálogo com a nova administração dos Estados Unidos sobre o conflito ucraniano e disse que é necessário abordar as causas raízes da crise sobre as quais já foram, as duas nações já conversaram por diversas vezes. E, Vitor, perdão por interrompê-lo, vale destacar que a crise entre os Estados Unidos e a Rússia começou no início da guerra da Ucrânia, em 2022 ainda, mas a gente sinaliza que a Rússia quer que Donald Trump dê o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Durante o primeiro governo de Donald Trump, houve uma dificuldade ali da relação dos Estados Unidos com a Rússia, com Vladimir Putin, mas mesmo assim a coisa andou, né? Mas vale destacar que ainda em 2016 houve investigações sobre uma suposta ligação da Rússia com a equipe que trabalhou com Donald Trump na campanha, né? Vale destacar esse ponto. Agências de inteligência dos Estados Unidos, como a CIA, chegaram à conclusão de que a Rússia favoreceu Trump nas eleições de 2026. Enfim, é uma relação que você percebe que há diálogo. É diferente do que estava acontecendo com o governo de Joe Biden, né? E a gente destaca, para poder o Donald Trump agir e alcançar em outras áreas avanços comerciais, tem que ter um diálogo com a Rússia e a gente já percebe que existe essa entrada, né? Existe essa possibilidade e também com a China, que é um outro país aí que hoje, no discurso de posse, o Donald Trump citou a China em relação ao Canal do Panamá, mas é outro país que está à espera de um diálogo para poder manter uma relação ali tanto boa para um lado e para um outro lado, não é isso, Priscila Yazbek? Pois é, Leandro, só trazendo então algumas informações também sobre esse ponto da relação entre Rússia e Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin parabenizou Donald Trump por tomar posse, também falou que estava aberto ao diálogo e ele já tinha falado sobre isso e falou que estava pronto para discutir a Ucrânia com Donald Trump, isso já durante o mês de novembro, no mês de dezembro, depois que Donald Trump venceu as eleições. Mas ele já tinha dito, Putin, que isso não significa que a Rússia esteja disposta a abrir mão das suas exigências. Eles também tinham falado que não tinha nenhuma conversa marcada entre Estados Unidos e Rússia, entre Moscou e Washington, mas Putin falou que as falas de Donald Trump sobre o fim da guerra mereciam alguma atenção, sem dizer exatamente o que isso queria dizer. Também, durante a campanha, Trump disse que conseguiria acabar com a guerra em menos de 24 horas, sem exatamente dizer como, e essa fala foi interpretada como um sinal de que Trump buscaria um acordo para encerrar o conflito e também interrompeu o envio de recursos a Kiev, respeitando a sua política de America First e a tentativa aí de Trump de não se envolver em conflitos externos, não gastar os recursos com guerras externas, mas sim direcionar seus recursos à economia americana. E aí ele chegou a dizer que a Ucrânia deveria ter cedido um pouco a Moscou e um plano de paz, inclusive de J.D. Vance, do vice-presidente, chegou a falar dessa possibilidade, né, de a Ucrânia ceder um pouco para conseguir chegar a um cessar-fogo, então, com a Rússia. E aí, interlocutores próximos a Vladimir Putin veem que Trump teria uma política ou uma solução para a guerra que provavelmente seria favorável à Rússia. Mas, apesar de toda essa aproximação ou desse diálogo que pode existir entre Vladimir Putin e Donald Trump, existe um grande, porém, claro, que é a Ucrânia. Então, o Volodymyr Zelensky também já se manifestou. Ele parabenizou Donald Trump pela sua vitória nas eleições, inclusive de forma muito efusiva, né? Até demonstrando ali um temor da Ucrânia de não receber mais os recursos enviados pelos Estados Unidos, os Estados Unidos que são os principais parceiros da Ucrânia em termos de envio de recursos e de armamentos, e que recentemente até permitiram que a Ucrânia utilizasse as armas de longo alcance para atingir a Rússia em mais profundidade. Mas o que ele disse foi que cabe à Ucrânia decidir o que vai acontecer e o futuro da guerra e não a outros países, né? Então Zelensky deixou muito claro que a Ucrânia que vai decidir o que vai acontecer diante dessas perspectivas também de que Trump poderia tentar mediar um acordo para que a guerra acabasse
que envolvesse a cessão de territórios ucranianos que foram anexados e que foram invadidos, né, pela Rússia. Então, realmente é algo complexo. Lembrando que Donald Trump tem um plano e tem uma ideia ali de ser um Nobel da Paz, de encerrar esses conflitos. No caso do conflito no Oriente Médio, no caso de Gaza, ele teve um sucesso muito grande nessa intermediação. O governo israelense, também autoridades palestinas reconheceram que Donald Trump teve uma influência importante para que o acordo saísse, mas no caso da guerra na Ucrânia, do conflito no leste europeu, a situação é um pouco mais complexa, Leandro. Esse ponto aí que a gente destaca, não só em relação à guerra na Ucrânia, que foi uma promessa, ele falou que terminaria, como disse a Priscila Asbecker, com a guerra em um dia, mas não disse como, mas a gente destaca sobre esse diálogo, um canal de diálogo criado aí pelo Donald Trump e países que têm interesse, né? Como ele até disse hoje durante a posse, no discurso de posse, cada país tem seus interesses e que os Estados Unidos vão agir com interesse, né? A China, que é um país que também possui interesse, não só nos Estados Unidos, mas em comércios com outros países, o Donald Trump sinalizou diálogo e a própria China também sinalizou diálogo. Trump disse que as duas economias devem se dar bem por anos. Ele disse que espera resolver muitos problemas com a China, como equilibrar o comércio, né? Na semana passada, a gente ressalta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que teve uma ligação muito boa com o presidente da China, Xi Jinping, e, por sinal, teve a confirmação do vice-presidente da China na posse hoje pela manhã, mais cedo, de Donald Trump. Então, a gente percebe uma relação de diálogo, né? Uma relação em que um quer ganhar, é evidente, e o outro lado também. E é uma eleição que é importante, evidentemente, claro, para os Estados Unidos, mas que mexe também com o cenário, o tabuleiro no mundo inteiro, não só na questão comercial, mas também em outros pontos, né? A gente destaca que, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele acompanha o desfile presidencial na Arena Capital One, aí em Washington, D.C., no Senado há uma movimentação muito grande, porque o Senado nos Estados Unidos votará ainda esta noite para confirmar Marco Rubio como secretário de Estado. O Senado marcou uma votação para esta noite para confirmar como secretário de Estado do presidente Donald Trump. Aí vale destacar que a situação lá é bem diferente em relação aqui, né? Lá, alguns integrantes do governo norte-americano passam por uma aprovação do Senado, que depois há uma confirmação ou não da Câmara, né? Da Casa dos Representativos. No caso, a votação ela será confirmada, será a primeira confirmação do Senado de um funcionário do gabinete de Donald Trump. Então, há uma expectativa muito grande. Nesse momento, lá no Senado, há análise agora de uma outra matéria, de uma emenda de um parlamentar, mas em seguida, logo após essa discussão, após o término da votação, o Senado vai realizar essa votação, portanto, de aprovação. E logo após irá confirmar o nome de Marco Rubio a secretário de Estado, primeiro, portanto, do presidente do governo do presidente Donald Trump. Juliana. É isso, expectativa então para esse desfile, Leandro, que ia acontecer num local aberto, obviamente, mas teve que ser fechado por conta do frio. E também para os encontros de Donald Trump hoje, ao longo da noite, né, nós estaremos aqui acompanhando também. Tem bailes de gala, eventos com empresários, acenos importantes a serem feitos nesse momento, principalmente para parlamentares americanos e empresários, né, que tem uma grande expectativa em relação aos próximos dias desse mandato. Ok, você acompanha, portanto, a cerimônia e o desfile presidencial. Vale destacar que, após esse desfile presidencial, haverá uma cerimônia no Salão Oval da Casa Branca, onde haverá outras assinaturas lá de documentos por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E, em seguida, haverá alguns bailes, 3 bailes previstos em Washington, D.C., e a previsão é que o presidente dos Estados Unidos participe, compareça em cada baile desse. Você acompanha, portanto, informações agora atualizadas da próxima hora com o nosso querido Márcio Gomes no CNN Prime Time.
Leandro, muito boa noite. É um momento de celebração, é um momento de festa, a gente está assistindo isso, mas desde já a gente tem que acompanhar também o que significa, não apenas para os Estados Unidos, mas para o planeta, esse retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Agradecendo a toda a equipe do Arena, vamos começar agora o CNN Prime Time. O CNN Prime Time desta segunda-feira, 20 de janeiro, destaca as palavras de Donald Trump nesse retorno ao poder. É o começo de uma era de ouro. O presidente dos Estados Unidos defendeu que o país vai recuperar a soberania mundial numa onda de mudança. Para combater a imigração ilegal, medidas já estão sendo tomadas, suspendendo novas entrevistas para visto e autorizando o envio de militares para a fronteira sul. Ele voltou a prometer a mudança do nome do Golfo do México para o Golfo da América e disse que vai retomar o controle do Canal do Panamá. Sobre os conflitos internacionais, Trump disse que pretende ser um unificador e pacificador e reivindicou influência na assinatura do cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Trump também sinalizou a retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, fez acenos ao setor de petróleo e disse que vai derrubar medidas de estímulo verde, como incentivos à indústria de carros elétricos. Trump também confirma as indicações de que assinará um indulto aos envolvidos em crimes não violentos durante a invasão ao Capitólio no ano de 2021 e a redução de pena dos envolvidos em crimes violentos relacionados àquele 6 de janeiro. Quem também decretou indultos foi Joe Biden. Antes de se despedir da Casa Branca, o democrata perdoou preventivamente possíveis alvos de Trump, como o médico e líder do combate americano à Covid, Anthony Fauci. No Brasil, o presidente Lula parabenizou Trump e disse que espera que o presidente americano contribua para um mundo mais justo e pacífico. Estamos ao vivo com reportagens especiais e análise objetiva, acompanhando essa troca de poder e as suas repercussões no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. Como era de se esperar, Donald Trump tomou posse para este segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, tentando já neste primeiro dia cumprir algumas promessas de campanha. Ações para impedir a chegada de novos imigrantes, um perdão a invasores do Capitólio no 6 de janeiro, medidas para fortalecer a indústria e a economia do país. Enquanto assistimos imagens ao vivo da Arena Capital One, onde Trump já está assistindo a essa parada cívica envolvendo representantes de praticamente todos os estados dos Estados Unidos, é importante relembrar o que ele disse no discurso de posse feito no Capitólio. Donald Trump destacou uma postura mais protecionista, quase isolacionista dos Estados Unidos. Apontou que será o fim de programas de diversidade e ainda declarou uma emergência nacional de energia para justificar o retorno em larga escala da perfuração de petróleo. Daqui a pouco, Donald Trump vai fazer um discurso neste local aos cerca de 20 mil apoiadores que lotam esta arena e logo depois, numa mesa montada lá no palco, no canto esquerdo do palco, Trump vai assinar as suas primeiras ordens executivas. Nós acompanhamos desde cedo, nesta segunda-feira, todos os momentos da posse de Donald Trump, que ainda não acabou, já que bailes estão programados para ocorrer na cidade de Washington. A previsão é que Donald Trump participe de 3 desses bailes. Quem fala ao vivo com a gente é a correspondente Mariana Jangiacomo, direto de Washington. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, é assim, né, que termina o primeiro dia de mandato de Donald Trump com esse evento na Arena, Capital Arena, e depois com todos esses bailes, um dia de posse que, na verdade, teve um final de semana inteiro de eventos aqui na cidade de Washington, a cidade completamente lotada, os hotéis muito cheios de pessoas que vieram aqui, alguns apoiadores, claro, que vieram realmente para ver de perto, para tentar ver o mais de perto possível, né, essa cerimônia de posse acontecer.
e outros que vieram participar desses eventos. Então, muitos empresários, investidores, né, pessoas que acreditaram e ajudaram a financiar a campanha de Donald Trump e que vieram aqui para a capital americana para participar desses vários eventos que aconteceram durante o final de semana, antes dessa cerimônia de posse. Então, hoje Donald Trump já fez discursos, fez o discurso de posse, depois fez outro discurso no Capitólio, agora deve falar mais uma vez na Arena e deve falar outras vezes também nesses bailes agora à noite. Então, a gente espera mais falas do presidente Donald Trump, mas eu queria trazer aqui alguns destaques desse discurso da cerimônia de posse mesmo, que foi um discurso, Márcio, muito parecido com o discurso dele de 2017, então com aquelas ideias que são os pilares de campanha de Donald Trump. Afinal de contas, ele tem o slogan, né, Make America Great Again, então tornar a América grande de novo, America First, colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, e essa foi a tônica, então, desse discurso. A gente separou aqui alguns destaques. Donald Trump disse que espera que esse dia de hoje seja um dia de libertação para os Estados Unidos. Disse que hoje começa uma era de ouro dos Estados Unidos. Falou, daqui para frente o nosso país será respeitado de novo em todo o mundo e nós faremos inveja em todas as nações. Nós não vamos mais deixar que se aproveitem de nós. Donald Trump também criticou o Joe Biden, criticou uma série de medidas adotadas por Joe Biden, falou sobre a inflação, né, que realmente atingiu níveis recordes aqui nos Estados Unidos durante o mandato de Joe Biden, foi um dos grandes obstáculos de Joe Biden aqui nesse período eleitoral. Falou também sobre algumas promessas de campanha. Então, por exemplo, prometeu mais uma vez que vai mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. Falou sobre o Panamá, disse que o Panamá está violando regras ao deixar que tantos produtos chineses passem ali pelo canal, ao dizer, nas palavras de Donald Trump, que a China domina o canal do Panamá. Então, ele entrou também nessas promessas bastante específicas, né, que tinha feito durante a campanha, que acabaram chamando muita atenção. Falou também sobre a questão do gênero, a questão da diversidade, da inclusão, disse que vai reverter muitas medidas do governo de Joe Biden sobre esse assunto. Também na área ambiental falou sobre reverter medidas de Joe Biden que, por exemplo, promoviam o uso de carros elétricos. Donald Trump falou sobre isso, prometeu que vai declarar ali um estado de emergência de energia nacional para que seja possível perfurar mais, extrair mais petróleo aqui nos Estados Unidos, e falou também sobre a situação do país em termos políticos, em termos da polarização política. Donald Trump disse que foi Deus quem salvou a vida dele para que ele tivesse essa chance, para que ele pudesse fazer Make America Great Again. Ele disse, Deus me salvou para que eu pudesse tornar a América grande de novo, né? Então, Donald Trump se referindo, claro, ao atentado político que sofreu, a um dos atentados políticos que ele sofreu no ano passado, quando levou um tiro, né? O tiro que o atingiu na orelha ali, e por muito pouco, né, a situação de Donald Trump não foi ainda pior ali, por muito pouco Donald Trump acabou escapando desse atentado, dessa tentativa de assassinato que chegou a matar um apoiador que estava naquele evento. A gente preparou uma reportagem falando mais sobre como foi esse primeiro dia do segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Vamos conferir. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Com essas palavras, Donald Trump retorna ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Trump é o segundo líder na história americana a servir 2 vezes, não consecutivamente. I, James David Vance, do solemnly swear. Seu companheiro de chapa, J.D. Vance, agora assume como o 50º vice-presidente dos Estados Unidos. A icônica cerimônia foi realizada dentro da rotunda do Capitólio, devido às condições do frio extremo em Washington, D.C. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. O dia começou como manda a tradição. Donald Trump e J.D. Vance participaram de um serviço religioso na igreja de St. John. Depois, ambos seguiram para a Casa Branca, onde Joe Biden, o agora ex-presidente dos Estados Unidos, recebeu Trump e a esposa Melania. A ex-vice-presidente e antiga adversária de Trump na campanha, Kamala Harris, recebeu J.D. Vance e a esposa, Usha Vance.
Enquanto isso, apoiadores de Trump enfrentavam o frio e longas filas para acompanhar a cerimônia, direto do centro de eventos na Arena Capital One. We come here at 1 o'clock in the morning, waiting, getting cold right now. But it's worth it. It's worth it to come this time because I already missed the last time, so I have to come here for this time, my whole family. Após o encontro na Casa Branca, Trump e Biden seguiram para o Capitólio. Além dos ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, estiveram presentes donos das Big Techs, Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos. O discurso de Trump foi voltado às pautas defendidas pelo presidente durante o período de campanha. Imigração, energia, segurança e guerra permearam a fala de Donald Trump, que relembrou um slogan: colocar a América em primeiro lugar. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. A cerimônia foi encerrada pelo show da cantora country Carrie Underwood. Depois do discurso de posse, Trump fez uma segunda fala ainda no Capitólio e prometeu ação em relação aos condenados pela invasão ao Congresso em 6 de janeiro de 2021. And I was going to talk about the J6 hostages, but you'll be happy because, you know, it's action, not words that count. And you're going to see a lot of action on the J6 hostages. Ao lado de Trump e Melania, Joe e Jill Biden deixaram o Capitólio. O novo presidente se despediu do antecessor, dando início a uma nova era nos Estados Unidos. Voltamos com imagens ao vivo da Arena Capital One em Washington. Quem está falando ao público, cerca de 20 mil pessoas que estão concentradas ali na arena, inclusive ao próprio presidente Donald Trump, que está nesse palco logo atrás dele, é Steve Witkoff. Ele foi o enviado de Trump para o Oriente Médio e participou das negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. As palavras dele são importantes, especialmente porque sabemos que logo depois Witkoff, quem deve ocupar esse púlpito é o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A previsão é que Trump fale por 15 minutos e depois sim assine as suas primeiras medidas. Aí está o presidente eleito participando, assistindo a esse discurso do seu representante, seu enviado diretamente ao Oriente Médio, logo depois a fala de Trump. E aí sim, o momento talvez mais importante do dia, além, claro, da posse do novo presidente, do presidente eleito Donald Trump. A assinatura dos primeiros decretos, das primeiras medidas, das primeiras ordens executivas lá na Capital One, a arena que substitui o local onde haveria a parada cívica, que já terminou do lado de fora, nas ruas de Washington, que por causa do frio, tudo está acontecendo ali dentro. Há pouco vimos a reportagem preparada pela Mariana Jangiacomo sobre esta longa cerimônia de posse. São vários pontos importantes que a gente precisa ir destacando ao longo deste CNN Prime Time. Mas essa cerimônia vai se prolongar ainda mais fora da arena, porque logo depois de assinar as suas primeiras medidas, Trump vai para a Casa Branca, agora como novo morador da residência oficial dos presidentes dos Estados Unidos, e de lá ele parte para pelo menos 3 bailes entre os diversos que vão acontecer na capital americana para celebrar este momento de vitória, este momento de posse, este momento de renascimento político de Donald Trump.
Uma das primeiras funções de Trump no comando da Casa Branca será a assinatura dessas ordens executivas. E isso acontece durante essa cerimônia de posse, especificamente ali na capital One. A gente vai para Washington mais uma vez conversar agora com a nossa enviada especial, Priscila Yazbek. Pergunto para você, Priscila, boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação. Qual é a expectativa para essas assinaturas ainda hoje, no primeiro dia de Trump de volta ao poder? Oi, Márcio, boa noite a todos que nos acompanham. Donald Trump disse que quer mostrar força logo de cara no seu mandato, uma diferença grande entre as medidas feitas por Joe Biden e que ele quer restaurar a América. Essas foram algumas das palavras suas no seu discurso. E ele disse anteriormente, inclusive, que ele ia assinar tanto decreto que ele até ia ficar com dor na mão. Então são previstos mais de 100 decretos. Não se sabe exatamente quais deles vão sair hoje, mas ele já pretende fazer um grande circo em torno disso, inclusive assinando esses decretos dentro da Capitol Arena, quebrando mais um dos padrões desse cerimonial de posse, assim como ele quebrou outros, como, por exemplo, o convite de empresários, que não era tão comum, já que as cerimônias de posse são mais formadas por figuras políticas. Vou falar sobre alguns deles que já estão previstos. Então, Trump vai designar uma série de cartéis de drogas como organizações terroristas e vai orientar o governo a restabelecer a sua política de protocolo de proteção ao migrante, que é chamada de permanecer no México. Isso vai vai permitir que essas organizações elas sofram sanções de forma mais fácil, e essa política de permanecer no México prevê que aqueles que pedem asilo, os mexicanos que pedem asilo, eles não possam aguardar nos Estados Unidos enquanto a sua situação não é definida. Ele também deve rescindir algumas políticas de diversidade dentro do governo federal, diversidade, equidade e inclusão, e também deve fazer ações para remover ordens executivas relacionadas a gênero. Ele falou, inclusive, no discurso que só devem existir 2 gêneros, o masculino e o feminino, e nesse momento, inclusive, foi aplaudido quando ele falou sobre isso na rotunda do Capitólio mais cedo. Ele também deve declarar uma situação de emergência na fronteira entre Estados Unidos e México para permitir que o seu governo envie militares à fronteira. Mas, Márcio, essas são algumas das medidas que já são previstas e que devem ser as iniciais. Ele já assinou outras medidas mais protocolares, formalizando a indicação de alguns secretários, mas, além disso, existe uma perspectiva de que ele pode sofrer desafios para conseguir aprovar essas medidas. É o caso, por exemplo, de algumas medidas ligadas à imigração. Então, essa deve ser uma das áreas sujeitas a mais resistência, tanto por parte de democratas quanto por parte de organizações de direitos civis, e a equipe de Trump quer tentar acabar com aquele princípio do direito do solo, que prevê que a pessoa que nasce nos Estados Unidos tenha direito à cidadania. E aí o que os especialistas dizem é que isso pode ferir o 14º artigo da Constituição americana, que prevê, então, esse direito à cidadania. Esse é um ponto. Outro ponto seria a deportação de milhões de imigrantes ilegais. Para isso, Donald Trump gostaria de recorrer a uma lei de 1798 que foi criada para que o governo seja capaz de deportar imigrantes que vieram de países considerados inimigos da nação. Mas para fazer isso também Donald Trump precisaria provar que esses imigrantes foram enviados por um governo estrangeiro. Uma outra questão também importante que chamou muita atenção nos últimos dias é o banimento do TikTok. Então o TikTok tinha até o dia 19 de janeiro para vender a suas operações aqui nos Estados Unidos, chegou a ficar fora do ar, teve a sua conexão, seu acesso restabelecido, mas com algumas lojas de aplicativo não oferecendo mais o TikTok, e Donald Trump chegou a dizer que ia tentar fazer uma joint venture, ia tentar comprar metade do TikTok, fazer com que metade do TikTok pertença ao governo americano, e disse que tentaria fazer com que a proibição fosse prorrogada por 90 dias. Isso também pode enfrentar
questões jurídicas e legais, inclusive com alguns congressistas dizendo que as empresas ainda assim seriam multadas e isso poderia levar a um litígio. Só para finalizar, Márcio, tem outras medidas também, tem a questão, por exemplo, de mudar o nome do Golfo do México, que é uma outra medida que ele pensa, mas que enfrentaria resistência internacional, mas ele já tem especialistas, inclusive, preparados na sua equipe para enfrentar todo esse litígio e essas questões jurídicas. Eu volto com você.